Muito boa tarde a todas. Espero que estejam a passar um bom fim de semana com estes temas maravilhosos, com estas palestras. E agora chegou a minha vez. Antes de mais, eu vou-vos pedir, eu estou a fazer a transmissão via StreamYard. A internet parece estar aqui com algumas falhas e eu peço depois que vocês me avisem isso nos comentários. Também, aqui por cima de mim está um link azul que, se vocês clicarem lá, dá permissão ao StreamYard, que é esta plataforma onde eu estou a fazer a transmissão, dá a permissão para que eu veja o vosso nome, para eu saber aqui nos comentários quem é que está a falar comigo. Já aqui tem Ana Teresa, olá Ana Teresa, assim eu vejo quem é, a Susana, boa tarde. Está aqui alguém que me diz boa tarde, que não carregou no link azul lá de cima, portanto, mas é boa tarde na mesma. Pronto, portanto, estão a ver a diferença que faz clicarem lá em cima ou não, para eu saber quem é que está a falar comigo. Ora bem, então eu vou começar a apresentar-vos o tema que trouxe este congresso, é compreender, aceitar e transformar o lado sombra. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Neto, eu já trabalho com tarot há alguns anos, embora a minha formação seja de medicina chinesa, isto sempre foi uma área que me atraiu muito, porque já a minha avó e a minha mãe liam baralho espanhol. Não profissionalmente, mas sabiam ler as cartas. Eu habituei-me desde pequenina a mexer em cartas e a tentar ler cartas. E até que, já mais tarde, eu comecei, tive o meu primeiro baralho aos 11 anos, mas depois mais tarde, lá após 19, que comecei mesmo a aprofundar estes temas e a dar consultas em paralelo com outras atividades, e realmente é uma área que me fascina. Fascina-me imenso, especialmente o tarot, porque o tarot é a minha praia, quem me conhece já sabe que o tarot é a minha praia. Eu sigo muito a linha da escola inglesa, da Tarosophy, que é muito ligada aos ensinamentos da Golden Dawn. Portanto, eu sigo muito isso, que talvez não seja tão habitual a minha abordagem ao tarot como é o mais habitual por aí. Eu já estou a ver que as minhas alunas todas, olá Luísa, olá Cris. E então eu pego nessa abordagem e faço uma transferência do tarot para muitos outros temas. E o que acontece aqui hoje é que eu trouxe o tarot para nos ajudar a compreender, aceitar e transformar o lado sombra. Olha, a Carmo, ainda agora estive com ela, já aqui está outra vez. Boa tarde. Portanto, já sabem, o meu professor foi o Marcos Katz, que é o cabecilha da Tarosophy em Inglaterra, e continua a ser, porque eu estou sempre a aprender com ele. Ele ainda agora lançou um baralho lindíssimo, está aqui ao meu lado para dar sorte. Não sei se conseguem ver, vem numa lata. Chama-se o Tarot of the Everlasting Days. E hoje trago-vos então o tema. Vamos lá aprender a lidar com as nossas sombras. E apresentar tela. Ora bem, então vamos lá começar a falar. Que bom. Não se esqueçam os Facebook users de clicar no link azul aqui em cima para dar as permissões, senão eu não sei quem são. Só me aparece assim. Eu agradeço, boa tarde, mas não sei com quem é que estou a falar. Ora, então, deixem-me só organizar aqui as minhas coisas. Ok. Então, sombra. Fala-se tanto de sombra. O que é que será esse conceito que é tão falado por aí, e às vezes como se fosse uma coisa muito má,
uma coisa muito trevosa, mas não. Vamos ver o que é que Carl Jung nos diz em relação a isso. Ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas ficando ciente da escuridão, diz Carl Jung. O arquétipo da sombra representa, de acordo com a psicologia analítica de Carl Jung, o lado sombrio da nossa personalidade. É aquele submundo conturbado da nossa psique que contém os nossos sentimentos mais primitivos, os egoísmos mais afiados, os instintos mais reprimidos. É aquele eu escondido que a mente consciente rejeita e que nos mergulha nos abismos mais profundos do nosso ser. Conduz ao sentimento de disputa que às vezes travamos com nós mesmos, quando confrontamos as nossas frustrações, os nossos medos, inseguranças ou ressentimentos. O próprio Jung explicou que existem diferentes tipos de sombra e que uma maneira de alcançar o maior bem-estar, a cura e a liberdade pessoal é torná-las conscientes e enfrentá-las. Infelizmente, não há dúvida que o homem não é, em geral, tão bom quanto imagina ou gostaria de ser. Todo mundo tem uma sombra, e quanto mais escondida ela está da vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela se tornará. De qualquer forma, é um dos nossos piores obstáculos, já que frustra as nossas ações bem intencionadas. Mais uma afirmação de Carl Jung, que tem toda a razão naquilo que diz. Os tipos de dinâmica que compõem este conceito que chamamos de sombra contêm os nossos medos, os traumas do passado, frustrações que nos envenenam, os egos que se tornam demónios frustrados navegando na nossa personalidade. Todos nós temos esse lado desconhecido, e temos mesmo. Ao negá-lo, pode-se transformar num verdadeiro inferno interno. Esses lados não reconhecidos de nós arruinam os nossos projetos e realizações nos momentos menos esperados. Conhecê-los e transformá-los torna-se uma tarefa fundamental para alcançar o bem-estar da nossa mente e corpo. Embora a sombra seja uma parte inata do ser humano, a grande maioria de nós é voluntariamente cego à sua existência. Escondemos as nossas qualidades negativas, não apenas do outro, mas também de nós mesmos. E para fazer isso, frequentemente criticamos e condenamos outras pessoas para garantir que o nosso foco não caia nas nossas próprias falhas e tendências destrutivas. Passamos a vida com o falso ar de superioridade moral e a crença de que, enquanto os outros agem de maneira imoral e destrutiva, nós somos sempre totalmente virtuosos e sempre certos. Integridade implica tanto o bem quanto o mal, a luz e as trevas. Atingir a integridade no desenvolvimento da personalidade requer que se assimile a sombra na nossa personalidade consciente. Isto é muito difícil. A maioria não pode e não admite que, no fundo, não sejam seres humanos inteiramente virtuosos, altruístas e bons, mas sim que contêm impulsos e capacidades egoístas, destrutivas, amorais e imorais. Se quiserem fazer algum comentário ou uma questão, vão pondo aqui que eu consigo vos ler, está bem? Boa tarde a todos, já vi que já está a chegar mais gente. Ora bem, vamos agora ver o poder da sombra. O que é especialmente interessante é a ideia de que a sombra contém não apenas aspectos destrutivos da nossa personalidade, mas também capacidades poderosas criativas. Durante o nosso desenvolvimento, certas características e impulsos foram programados pela nossa família, colegas e educadores. A nossa propensão em atender às expectativas sociais
também nos levou a reprimir muitos talentos, habilidades inatas e impulsos que, se tivessem sido cultivados e desenvolvidos, tinham o potencial de nos tornar seres humanos mais eficazes no mundo. Muitos de nós ainda temos alguma dificuldade social em nos assumirmos plenamente, mesmo aqui como tarólogos, astrólogos, ocultistas, pela carga negativa e perseguição à bruxaria e feitiçaria. Ainda às vezes são coisas do demo. Nunca mais me esqueço que no primeiro congresso que organizei de forma presencial no Porto, alguém se dirigiu a mim a felicitar a coragem que tive em organizar um evento destes no espaço público. Coragem porquê? Porque estes temas ainda têm toda a carga negativa do preconceito enraizado desde a Inquisição, mesmo que seja de forma inconsciente. Por exemplo, hoje em dia é cada vez mais comum os psicólogos diagnosticarem pessoas que questionam a autoridade e mostram sinais de autoconfiança como patológicas. E pergunto eu, não serão simplesmente livres pensadores ativos? A nossa integração na sociedade moderna dificulta, sem dúvida, o nosso desenvolvimento e isto é um facto. Se conseguirmos encontrar uma maneira de negociar com a nossa sombra e permitir que ela viva na nossa personalidade consciente, em vez de a reprimir, não apenas alcançaremos um senso de segurança, mas também uma maior compreensão do que realmente queremos da vida. Ao reconhecer as nossas sombras, seremos mais capazes de ignorar o que os outros pensam que deveríamos estar a fazer, mais capazes de nos desviarmos das massas, logo mais preparados para iniciar um caminho no sentido de cumprir o nosso próprio destino pessoal. A sombra, como Jung mencionou, é a porta de entrada para o nosso ser. Muitos não ousam descer às suas profundidades, mas é exatamente isso que devemos fazer se nos queremos tornar quem realmente somos, em coerência com a nossa verdadeira essência e reconhecer a sombra que nos habita. Trabalhar com o lado sombra é exatamente trazê-lo à luz da nossa consciência, onde fica mais domável, mais acessível à nossa vontade. Questões. Olá, ainda tenho aqui muitos Facebook users. Cliquem lá no link azul cá de cima para eu vos ver. Helena, boa tarde. Não há questões para já? Ainda não, ainda só há boa tarde. Eu fico muito feliz de vos ter todos aqui. Vamos então continuar. Então, e onde é que encontramos a nossa sombra? A resposta é simples, na dualidade. Vivemos num mundo dual, onde tudo tem o seu oposto. Tudo são forças opostas que se complementam, não existem umas sem as outras, e nos seus extremos tornam-se o seu oposto. Tal como o gelo é o frio extremo em contacto com a pele, queima. Portanto, são o yin e o yang presentes em tudo. Dia, noite, sol, lua. Luz, trevas, virtudes, egos, interno e externo. Ironicamente, a forma mais rápida e fácil de identificar os aspectos sombrios é perceber o que não se gosta no outro. Que característica do outro te irrita? É o efeito espelho. Se algum aspecto no outro puxa o seu gatilho, provavelmente é algo que existe reprimido em si próprio. Agora, vamos aqui falar um bocadinho da Hidra. Muita da nossa sombra está associada ao ego. Há 7 egos principais, tais como os 7 pecados mortais do cristianismo, as 7 cabeças da Hidra de Lerna e diversas outras referências mitológicas.
São eles a luxúria, ira, orgulho, preguiça, avareza, inveja e gula. São os nomes pelos quais são mais vulgarmente conhecidos. Então, e quem é a Hidra de Lerna? É uma figura da mitologia grega que Hércules recebeu a incumbência de realizar 12 trabalhos para que se pudesse redimir dos crimes cometidos. O segundo desses trabalhos consistia em vencer a Hidra de Lerna, que vivia exatamente no pântano de Lerna. Um monstro com corpo de dragão e 7 cabeças de serpente. Era filha de Tifon e Equidna. Mas de cada vez que Hércules lhe cortava a cabeça, surgiam mais 2 ou 3, que imediatamente substituíam a que tinha sido cortada. Metaforicamente, o pântano profundo onde reside este monstro mitológico remete-nos à nossa própria mente, o refúgio dos agregados psíquicos. As 7 cabeças fazem referência aos 7 pecados capitais estudados dentro do cristianismo. E a sua multiplicação às variadas subtilezas com que os egos se manifestam. Deixo aqui, entretanto, a ressalva que esta referência que faço não é cristianizada, apenas simplifica a compreensão e organização do nosso lado sombrio. Por isso, vou-vos dar a minha interpretação de cada cabeça da Hidra. Dúvidas? Podem colocar questões que eu gosto de vos responder. Ora bem, aqui temos já 3 das cabeças da Hidra. A luxúria, representando uma obsessão desenfreada pelas suas paixões terrenas. Obsessão por poder, por jogo, por sexo, por drogas, por armas e muitos outros. Eu atribuo-lhe o aspecto sombrio do arcano 15, o diabo, que corresponde ao elemento terra. A ira fomenta a agressividade e violência como forma de impor a sua vontade. Ideais ou como castigo. É uma energia destrutiva associada ao aspecto sombrio do arcano 16, a torre. Corresponde ao elemento fogo. Quanto ao orgulho, uma força impulsionadora associada à autovalorização exacerbada, desejo de reconhecimento e valorização social, de ficar com os louros, ser reverenciado pelas suas conquistas, desejos de fama e de superioridade. Corresponde ao aspecto sombrio do arcano 1, o mago, associado ao elemento ar. Atenção que estas associações são minhas, não são regras, é assim que eu vejo estas associações. Mais 4, a preguiça, a face do ego, que fomenta a procrastinação, o desleixo, a poupança de esforço, a falta de vontade e de iniciativa. Quando relacionada ao aspecto espiritual, toma o nome de assídia, não sei se já alguém ouviu, e manifesta-se como uma acomodação a valores morais e dogmas impostos por outros, sem questionar. É associada ao elemento água e referente ao lado sombrio do arcano 12, o dependurado. Segue-se a avareza, um defeito caracterizado pelo excesso de apego ao que se possui, seja a nível material, mental ou sentimental. Em uma incapacidade de partilhar ou doar o que se tem em excesso. Um alto sentimento de posse, o é meu, e associa-se ao elemento terra com o aspecto sombrio do arcano 3, a imperatriz. Passamos à inveja, uma faceta do ego que cobiça os pertences do outro, sejam materiais, físicos, mentais ou afetivos. Associo ao elemento ar e ao aspecto sombrio do arcano 6, os enamorados. E finalmente temos a gula,
relaciona-se com o consumo em excesso, uma absorção do que é supérfluo e desnecessário, não apenas de comida, como é vulgarmente interpretado, mas sim em todos os planos, sejam eles material, intelectual, emocional ou espiritual. Associo ao elemento água e ao lado sombra do arcano 13, a morte. Vou deixar novamente a ressalva que estas associações a arcanos maiores e a elementos estão relacionadas à minha forma de os interpretar. Não é regra. Estejam à vontade para fazerem as vossas próprias associações, seja ao tarô ou a qualquer outra ferramenta ou oráculo. Vamos agora ver as subtilezas da sombra. E beber um golinho d'água. Como já falei antes, na sombra, no nosso lado sombra, ele pode se manifestar de formas muito subtis. E agora vamos dar uma olhadela a essas formas. Quais são as subtilezas da sombra? Vamos ver um exemplo relacionado ao orgulho. Na minha visão, a preocupação com a resposta à questão o que o outro pensa de mim é um enorme bloqueio limitativo que nos faz colocar máscaras e desempenhar papéis apenas para agradar, para ser aceito no grupo e que muitas vezes vão contra a nossa verdadeira natureza. Pode-se colocar na esfera do orgulho uma necessidade ilusória de causar boa impressão, por exemplo. Isto tanto pode ir para um polo extremo de timidez ou para o seu oposto da extroversão, de querer ser o centro das atenções. Também se pode revelar numa tendência para interromper a conversa. Isto é muito frequente e é muito subtil. Uma tendência para interromper a conversa, impondo o seu ponto de vista. Ou no outro extremo, no outro polo, ficar caladinho sem abrir a boca, com uma contribuição para o tema com medo de ser mal acolhido. Estes são os dois polos. O orgulho também se revela na forma como se lida com o poder, com a interação de hierarquias, como se revela socialmente. Normalmente o orgulhoso acha-se centro do universo, logo as referências ao eu, são excessivamente frequentes. A gabarulice, exaltando os seus feitos e qualidades únicas, tudo isto são subtilezas do orgulho. Muitíssima dificuldade em se desculpar, muitíssima, ou mesmo de se responsabilizar pelos seus erros. A culpa é sempre de algo exterior. Reparem agora nesta frase. Eu sou muito humilde, mas mesmo assim ajudo os pobrezinhos. Agora vamos desmanchar. Desmanchar é uma expressão minha para esmiuçar, que os meus alunos já conhecem bem quando eu digo vamos desmanchar tiragens. Agora vamos desmanchar esta frase. Eu vou repetir, eu sou muito humilde. Como é que está? Eu sou muito humilde, mas mesmo assim ajudo os pobrezinhos. Vamos ver. Eu sou muito humilde, ou seja, orgulha-se da sua humildade, o que só por si é falta dela. Mas mesmo assim ajudo os pobrezinhos. Traduzindo, sou a pessoa mais altruísta do mundo, pois apesar de me faltarem tantas coisas, que é uma vitimização heroica, ajudo seres hierarquicamente inferiores, os pobrezinhos. E eu pergunto, será esta pessoa mesmo assim tão humilde? Um caso de avareza, integrando a ganância, porque depois há aqui, mesmo dentro das palavras, avareza, ganância, podem vir pequenas subtilezas. O atropelo ao outro para conseguir o que quer. A competição profissional denegrindo o trabalho do outro para conseguir uma promoção. Insatisfação constante pelo que queremos, querer sempre mais e mais.
mesmo que seja desnecessário. Guardar conhecimento só para si, não partilhar nem oferecer, e coloca aqui o ciúme. A gula, o acumulador de tralha, que não serve para nada. Aquele que vai ao restaurante buffet e come tudo o que consegue, mesmo que esteja cheio e até já mal disposto. Mas é aproveitar a oportunidade. Ao excesso, claro. Não tem mal nenhum aproveitar oportunidades desde que não seja em excesso. Um caso de preguiça. Não fazer, não cumprir prazos, não cumprir compromissos, desleixar tarefas, descuido pessoal, esperar que o outro faça por mim, procrastinar, procurar o caminho mais fácil, o que dê menos trabalho. São infinitos os exemplos das subtilezas, destas subtilezas da sombra. Desde as pequenas subtilezas da vida a extremos que conduzem a crimes, a danos severos tanto para si como para os outros. Quanto mais recalcada for a sombra, maiores os danos que pode causar e maior a dificuldade em a trazer à mente consciente. No entanto, há que ter em consideração que muitas destas atitudes e defeitos podem, por diversas razões, hereditariedade, traumas profundos, psicoses, etc., entrar em campos patológicos que ultrapassam as nossas capacidades de compreensão, aceitação e muito menos de conseguir trazer à luz da consciência. Neste caso, deixemos estas situações para quem tem habilitações específicas para lidar com elas, o psicanalista, o psiquiatra ou o psicólogo. Vamos então. Cliquem no link azul. Eu não vejo quem são. Não há dúvidas, pois não? Não há aqui questões? Então, vou continuar. Vamos agora falar do trabalho com a sombra. Vou apresentar algumas técnicas para trabalhar com o seu lado de sombra, sendo que, por trabalhar, entendo como trazer à luz da consciência, algo que existe em nós de forma inconsciente, na sombra. Há 3 etapas a percorrer para superar os desafios. A primeira delas é compreender, ou seja, perceber mentalmente o problema, a sua existência. A segunda, aceitar, conformar-se com essa presença como algo que existe em si. E a terceira, transformar, dar nova forma, melhorar. Quanto mais conscientes estivermos dos nossos defeitos ou recalcamentos, mais facilmente os controlamos ou utilizamos em nosso benefício. Vou utilizar para tal um baralho de tarô, que é a minha praia, se bem que pode adaptar as técnicas para o seu oráculo mais habitual. Aconselho mesmo sempre a anotarem e guardarem tudo o que realizam neste campo. Um outro alerta, quem quiser trabalhar o lado sombra, vai no sentido de que se sentir fragilizado, deprimido, irritado, no momento a quente ou de alguma forma em desequilíbrio, aguarda um momento mais estável e tranquilo para mexer nas suas sombras. Ora, o primeiro passo agora é identificar com o seu baralho ou oráculo as 7 cabeças da Hidra, tal como fiz anteriormente. A ira, a torre, a inveja aos enamorados, orgulho para o mago, preguiça para o pendurado, avareza para a imperatriz, gula para a morte e luxúria para o diabo. Vocês podem fazer as vossas próprias associações
qualquer oráculo, Lenormand, runas, façam as vossas associações como assim, tal como as sintam. Então vamos lá a um caso prático. Um caso prático. Você é terapeuta, ganha a sua vida com esse trabalho. Fez diversas formações, conhece várias ferramentas e necessita de clientes. E para tal tem que se publicitar. Nesse processo, começa por se vangloriar dos seus feitos e superações. Eu sou mestre terapeuta com o dom para resolver todos os seus medos e bloqueios, pois também já superei os meus. Fui a filha rejeitada numa família disfuncional, discriminada e rejeitada pelas minhas crenças. Passei fome e frio, atropelada por um caminhão, atacada por um tubarão, blá, 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 blá. E consegui superar tudo isso, chegando onde estou, graças ao trabalho com o Reiki Quântico Intergaláctico Estelar de Andrómeda. Em seguida, aponta os defeitos do outro. Você também é uma vítima da sociedade, com medos, traumas, chips e bloqueios que impedem a sua evolução e realização pessoal. Se quer passar de larva a borboleta e ter uma vida de abundância, marque a sua consulta. Eu tenho a solução. Valor a 500 euros a hora sem IVA. Pronto. Portanto, isto era a situação. O segundo passo, identificar as cabeças da hidra. Quais são as que encontram aqui? Eu vou dizer as que eu encontro e vocês podem escrever também a vossa opinião nos comentários. Eu encontro o orgulho, a colocação numa posição superior de mestre, a afirmação da sua singularidade, o dom, a vitimização heroica, passou fome, frio, rejeitada, atropelada, etc. A posse exclusiva da solução e a utilização de termos complexos que ninguém entende. E também encontro aqui a outra cabeça da hidra, que é a avareza ou a ganância. O uso da fragilidade do outro para seu benefício, criando necessidades, apontando-lhe defeitos, chamando-lhe mesmo larva, caso não se vá consultar. E o valor cobrado, claro, é imoral. Pois, isto. Como é óbvio, este nome foi completamente inventado por mim, só para ser uma coisa complicada. Não tenho perguntas, vou então continuar aqui para apresentar esta tiragem. Portanto, agora já se identificaram as duas cabeças da hidra e vou tirar do baralho, no meu caso no tarô ou do outro oráculo, os dois arcanos maiores que são os significadores destas duas cabeças da hidra, as que identifiquei na situação, o mago e a imperatriz. Baralho o resto das cartas, retiro 3 cartas e coloco por baixo do mago. Estas respondem à questão como o orgulho me afeta. Retiro mais 3 cartas e coloco por baixo da imperatriz, respondendo à questão como a avareza me afeta. E a resposta dá o primeiro passinho, que é o da compreensão. Voltamos a baralhar as cartas e repetimos tudo igual, só deixamos ficar os significadores. Tiramos 3 cartas para colocar debaixo do mago, respondem à questão como melhor aceitar a existência do meu orgulho, e depois as outras 3 cartas para a imperatriz, igual, como melhor aceitar a existência da minha avareza.
Estamos no passo 2, no passo da aceitação. Terceiro passo é fazer novamente o mesmo, mas agora para a transformação. Respondendo à questão, como ganhar maior consciência do meu orgulho, as primeiras 3 cartas do mago, e da minha avareza, as segundas 3 cartas, para Imperatriz. E assim percebemos como podemos melhor lidar com estes nossos defeitos ou fragilidades. Dúvidas? Dúvidas. Estou aqui a ver os comentários. Não há dúvidas. Eu sei que agora é difícil ter muitas dúvidas, porque já agora ao final do segundo dia de congresso, isto é tanta informação, que depois tem de vir lá repetir, ver tudo com mais calma, voltar a rever, e depois então é que vão surgir os orgulhos, vão surgir as dúvidas e podem colocá-las mesmo aqui depois nos comentários do vídeo, que eu sempre possível venho cá dar uma vista de olhos para responder. Ok, pronto, portanto já vimos esta primeira tiragem. É muito simples, mantém-se os significadores e é só mudar as cartas de baixo. E então, vamos agora ver um outro caso. Este é um caso para recalcamentos. Ora bem, vou-vos contar a história de João. O João é professor de português na escola pública. Adora ler e escrever. A escrita é a sua paixão desde criança. Tem cadernos sem fim escritos de forma fenomenal. Um talento incrível. Escreve contos de fantasia, cria mundos imaginários, pensamentos, opiniões, tudo. Hoje poderia ser um escritor famoso, o que era na realidade o seu sonho de criança. Vender milhares de livros, ter grandes contratos com editoras. Mas, apesar disso, nunca permitiu a ninguém ler sequer uma linha do que escreveu. É uma parte da sua vida que simplesmente não partilha com absolutamente ninguém. Está encerrado num cofre ao qual ninguém tem acesso. E pergunta-se, mas porquê? Vamos então retroceder 20 anos, para o tempo em que o menino Joãozinho frequentava a escola e com ele carregava sempre o seu diário, onde anotava os eventos do dia, as suas paixões de adolescente, os seus sonhos, as suas preocupações. Um dia, um dos seus colegas roubou o seu diário e com grande malícia leu as intimidades do João em frente de toda a turma. Foi gozado, humilhado e a vergonha que sentiu nesse dia foi avassaladora. De tal forma que já nem queria ir à escola. Fechou-se no seu quarto e não queria ver nem falar com ninguém. O seu pai, perante a situação, tirou o diário a João e lançou na lareira, afirmando: pronto, o problema acabou, acabaram-se as escritas de parvoíces inúteis. A partir de agora é só estudo para ser-se alguém da vida. E assim ficou. João ficou muito tempo sem escrever uma linha, desistiu do seu sonho de ser escritor e quando voltou a escrever era às escondidas. Só o fazia às escondidas e fechava os seus cadernos a 7 chaves para que ninguém tivesse acesso. Tornou-se então professor de português, algo que não faz com gosto, apenas como sustento. Não se considera um homem feliz nem se sente plenamente realizado, pois há um vazio que não consegue preencher. Temos aqui claramente uma sombra que poderia ser um poderoso recurso para a realização pessoal do João, mas foi recalcada e assimilada como um erro, como algo que lhe faz mal. Ora, vamos lá ver se conseguem identificar cabeças na hidra na história do João.
Tenho aqui uma questão que alguém me põe: como trabalhar melhor com clientes que foram vítima desses profissionais de sombra? Alguns clientes mencionam casos complicados sobre má-fé e desequilíbrio. Trabalhar com os clientes que foram vítimas deste assunto, talvez se calhar levá-los a trabalhar com o seu lado sombra, perceber de que forma é que esse problema, é que essa vitimização ainda afeta a vida deles e a que nível. E depois fazê-los passar os 3 passinhos de compreender, aceitar e transformar isso. Agora depende dos casos. Quando são casos que já atingem o patológico, aí é melhor encaminhar para profissionais na área, para os psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, tudo depende do caso em si. Cada caso é único e não podemos encontrar temos que ter aqui alguma sensibilidade para perceber se o caso é para nós ou se o caso é para encaminhar para um profissional. Agora, como é que os clientes se podem precaver disso? E há bocado a Diogénia, que deu também aqui uma palestra, falou muito sobre isso. É os clientes informarem-se sobre o profissional, quem vão procurar, que tipo de trabalho é que essa pessoa faz, porque é extremamente comum uma pessoa chegar a um tarólogo, a um cartomante aflita e sair de lá com uma dívida de 300 euros porque vai ter que fazer um trabalho para resolver a situação em que se meteu. É preciso ter as pessoas de ficarem muito conscientes tanto do que fazem, do que oferecem, como daquilo que procuram. Há muitos casos complicados, é verdade, há muitos. Ana Teresa fala-me aqui da avareza, no caso do João, claramente, tem lá os escritos fechados às 7 chaves. Então eu vou-vos dizer o que é que eu encontrei. Sim, o pai é a ira, mas nós aqui não estamos a falar exatamente do pai. Se estivéssemos a analisar o pai, aí podíamos colocar uma cabeça da ira como a ira. Mas não, aqui a questão é como é que a ira do pai afetou o João. E onde é que afetou? Vamos ver, eu vou-vos dizer agora onde é que isso aconteceu. Deixa-me só. Ok, eu vejo aqui como a cabeça da hidra causadora desta situação como sendo a avareza, pois não partilha o seu talento. A Ana Teresa também já tinha referido isso. E eu escolhi representá-la pela Imperatriz no seu lado sombrio. É criativa, talentosa, abundante, só que não partilha. Também podemos encontrar um orgulho ferido pela chacota e a humilhação e a desvalorização, pela chacota na escola e a humilhação e desvalorização por causa do pai, que também pode ser trabalhado. Eu aqui colocava o mago invertido por ser o polo passivo do orgulho, o não mostrar, a timidez, a vergonha, o ser mal acolhido. Então, vamos agora trabalhar cada uma destas cabeças da hidra separadamente. E para isso, eu proponho, deixem-me só dar um golinho de água. E para isso eu proponho esta tiragem em grelha, para cada uma das cabeças da hidra separadamente. Pode ser a tomada de consciência que o João necessita para tirar as suas escritas do cofre, oferecê-las ao mundo e sentir-se realizado. Portanto, vou passar agora a explicar a tiragem. Ao alto, colocamos a cabeça da hidra que vamos analisar, o significador. Neste caso, podia ser a Imperatriz representando a avareza, a incapacidade do João em partilhar o que escreve.
Numa linha horizontal, temos os 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Sabendo que terra fala do plano material da vida, o dia a dia, a dinâmica na prática, o fogo fala-nos de ideais pessoais de vida, carreira, realização pessoal. A água trata de emoções, sentimentos, afetos. E o ar do plano mental, dos padrões de pensamento. Numa linha vertical, temos os 3 passinhos da superação: compreender, aceitar e transformar. Assim, temos uma tiragem que mostra ao João o que tem para compreender, aceitar e transformar em cada um dos planos da sua existência, o que só por si lhe dará pano para mangas a nível de reflexão, caso se queira dedicar inteiramente a transformar o seu bloqueio em algo produtivo. Ao cruzar a linha horizontal com a vertical, obtemos diversas respostas. Por exemplo, o que deve o João aceitar no seu plano mental? Vamos ver que a carta se cruza com a linha do aceitar e com a coluna do fogo, da mente. Desculpa, é a coluna do ar, da mente. E aí encontramos a resposta. Basta interpretar a carta que ocupa a posição 7. Outra situação para a pergunta: o que tem o João para compreender em relação aos seus ideais de vida? Procuramos a carta que faz a interseção entre a linha do compreender e a coluna do fogo. Encontramos a posição 2 e aí estará a resposta. E por aí fora. Podemos fazer isto para todos os elementos com o que tem para compreender, aceitar e transformar. Portanto, para aprofundar esta interpretação, também se pode aplicar as dignidades elementais, abordadas ontem, foi a segunda apresentação, ontem às 11 horas, a Crisanta Serra. Portanto, se quiserem, podem ir lá para rever um bocadinho este tema. Portanto, em relação à primeira questão, o que deve o João aceitar no plano mental? Estamos na coluna do elemento ar. Se a carta de interseção com a linha do aceitar for também uma carta do elemento ar, sabemos que não será difícil de aceitar. Os elementos estão em sintonia, ar com ar. Caso seja uma casa de terra, que é o oposto do ar, como temos aqui no exemplo, um as de ouros, sabemos que terá mais dificuldade em superar este desafio. Se a carta de resposta for fogo, segundo os subelementos, por exemplo, um 2 de paus, podemos identificar aqui um processo estressante, causará agitação. Isto por fogo e ar criam chama. O ar atiça o fogo. Logo, vai ser agitado. E se a carta for água, sabendo que com água o ar se transforma em nuvens, é nublado, poderá haver dificuldade em conseguir a clareza. E depois pode-se repetir todo este processo, toda esta grelha para a outra cabeça da hidra. Como podem verificar, esta tiragem pode dar muito trabalho, é mesmo muito. É daquelas que ficam uma semana na mesa para se ter uma interpretação completa e detalhada e uma reflexão sobre a informação que temos, ou então tiramos uma foto e colamos na parede e vamos olhando para ela. E ainda tenho mais uma abordagem, mas entretanto quero ver se tenho aqui questões. Não? Ok. Então vou avançar para esta última abordagem, acho que ainda consigo. 5 minutinhos, espero que o Rafael me deixe. Bem, portanto, esta abordagem
Já para quem tem mais experiência e algum conhecimento da perspectiva cabalística do tarot. E aqui é mesmo para o tarot. Pelo que não me vou alargar muito, visto que é um tema bastante complexo que daria por si só uns meses de estudo. Portanto, sabemos que existe a árvore da vida com as suas 10 sefirotes que correspondem aos arcanos menores e os seus 22 caminhos que correspondem aos arcanos maiores. Mostra o processo evolutivo e criativo de toda a existência. Mas também tem o seu lado sombra, este é que não é tão falado aí, que é a árvore da morte, com as suas 10 clifotes e os seus 22 caminhos da degeneração. Todas as manifestações sombrias estão localizadas nesta árvore. É em tudo igual à árvore da vida, nos seus 4 mundos, nos seus 3 pilares, tudo, só que todas as etapas e caminhos correspondem ao lado sombrio dos arcanos. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Portanto, nesta abordagem utilizaremos o layout da árvore da vida, a disposição das cartas na árvore da vida, colocando os arcanos maiores no caminho respectivo e os menores nas suas sefirotes ou clifotes, sem uso de significador aqui. Não usamos aqui significadores. E utilizaremos também cartas invertidas. Pode-se usar tanto para a análise de um caso específico como para uma visão mais generalizada dos nossos processos internos. Portanto, baralhamos de modo a que algumas cartas tenham a possibilidade de sair em posição invertida aproximadamente metade. Baralhamos metade das cartas, pernas para o ar, e vamos colocá-las nos seus lugares sob o esquema da árvore, sabendo que as invertidas ocupam o lugar da árvore da morte, impulsos degenerativos que impedem a evolução. Tendo isso em consideração, conseguimos fazer a análise, identificar as forças e as fraquezas, perceber tendências evolutivas ou degenerativas. Eu não me vou alongar aqui, apenas partilhar esta técnica para quem já usa uma abordagem cabalística e conhece os conceitos, esperando então que apliquem e partilhem as suas conclusões, sugestões ou dúvidas. Portanto, se repararem, Cris, é parecido com o que fizemos no curso, só que no curso não tínhamos as invertidas a serem encaminhadas para a árvore da morte. Eu no curso não falei da árvore da morte. Esta árvore da morte também é muito interessante porque é o oposto. Nós vivemos no mundo dual, portanto há dualidade. Onde há luz, há trevas também. E nós nunca estamos só num dos lados. Portanto, é muito bom conseguir perceber também o lado sombra. E pronto, já cheguei ao final da minha apresentação. Espero que tenham gostado e que vos seja muito útil no futuro. Podem continuar a colocar questões nos comentários, que assim que for possível, venho cá responder a todos. Também vou deixar disponível um PDF com o resumo destas tiragens e desta apresentação no guia material de apoio, que se não me engano é o guia 6. Agora assim aqui de repente. Ora, para o pós-congresso, o que é que vai acontecer? Para conseguirmos continuar a partilhar aqui as nossas experiências, a usar, a tirar dúvidas, eu deixo o convite para que adiram ao Congresso FEI. Hoje, no final, quando tudo acabar, eu vou deixar um post com o link do grupo FEI, que é lá onde
andamos com as nossas partilhas ao longo de todo o ano, aos desafios, trocas de impressão, descobertas, tudo à volta destes temas. É a nossa tertúlia. Portanto, no final do congresso eu deixarei aqui um link, quem quiser aderir ao grupo pode fazê-lo e partilhar lá connosco ao longo de todo o ano e não apenas no fim de semana do congresso. Agora vamos tomar um cafezinho. Eu só vos queria entretanto dizer que eu vou gostar, a adorar. Isto está a correr lindamente, os temas estão a ser maravilhosos e realmente está a ser um fim de semana mágico com tanto conhecimento que tem sido aqui partilhado. Eu faço isto, eu organizo isto muito porque às vezes há a noção errada que não há trabalho a sério em língua portuguesa. Porque também há muita falta de material em português. A maioria do trabalho que eu estudo, que eu leio, é tudo em inglês, porque não há traduções em português. Mas isso não significa que não haja trabalho feito e trabalho de qualidade de nível internacional, como muitas apresentações que aconteceram aqui nestes 2 dias. E eu espero que isto seja uma inspiração também, tanto para quem cria conteúdos, quem cria trabalho, como quem assiste, para que se consigam levar estas artes mais longe, para que não andem aí caídas na lama, como se fosse tudo uma coisa muito estranha, muito mal fundamentada, só pela imaginação e criatividade de cada um. Não, tudo isto que se fala tem estruturas muito bem fundamentadas, com conhecimentos, com estudos. Demora muito tempo a chegar ao conhecimento que tem sido aqui partilhado ao longo deste fim de semana. Portanto, eu estou aqui a falar e já está a acabar o meu tempo. Agora vamos beber um cafezinho, ok? Combinado? E voltamos às 5h30, às 17h30 de Portugal, com a magia do caos do Rafael. Vou só ver se não há aqui mais uma questão. Se houver também, eu depois respondo a seguir. Portanto, continuem connosco, que ainda há mais 2 palestras até ao fim. Um beijinho, obrigada pela vossa presença e até já.